Então, pessoal, eu vou falar com vocês um pouco sobre reações químicas. Uma reação, ou que pode ser chamada também de transformação química, ocorre quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando produtos, ou seja, substâncias diferentes das iniciais. Então, aqui nós temos uma representação da reação química entre o enxofre e o gás oxigênio. Observem aí, onde nós temos aí a molécula do enxofre, né, o enxofre sólido, e juntando o enxofre com o gás oxigênio, essas duas substâncias, elas vão reagir e vão se transformar em uma nova substância, ou seja, em um produto, que se chama gás dióxido de enxofre. Então, aí ocorre uma reação química entre esses dois reagentes e vai desenvolver um novo produto, que é o gás dióxido de enxofre. O enxofre, no estado sólido, ele reage com o gás e vai produzir com o gás oxigênio e vai produzir um novo gás, né, que é o gás dióxido de enxofre. O produto é formado em uma combinação de átomos diferentes em relação aos reagentes, porém os átomos envolvidos são o mesmo na mesma quantidade, como a gente pode observar aqui no exemplo anterior. Nós temos uma molécula de enxofre e duas moléculas de oxigênio, que formam o gás de oxigênio. Juntando esses dois reagentes, eles vão ocorrer uma reação química e formar um novo produto, porém a mesma quantidade ocorre aqui, ó, uma molécula de enxofre e duas de oxigênio. Não altera a quantidade, altera um novo produto, mas a quantidade de átomos permanece a mesma. Em todas as reações químicas ocorrem rearranjos de átomos, mas o número de átomos se mantém igual. Durante o processo de quebra e formação de novas ligações químicas, existe uma transferência de energia. A quantidade de energia transferida depende dos átomos envolvidos e é específica para cada reação química. Então, cada reação, cada reagente que está ali agindo entre si, vai ter características específicas. Essa diferença de energia ocorre, portanto, em todas as reações químicas e algumas vezes pode ser observada na forma de luz, na alteração da temperatura, no som, na eletricidade, na cor, muitas outras coisas. Então, quando esses reagentes eles entram numa reação química, a gente vai conseguir observar a modificação nessas misturas, nesse produto. Vai se alterar desde o reagente inicial. O produto vai ser diferente. Quando o processo de quebra e formação de ligações liberam mais energia do que absorve, nós dizemos que essa reação ela é exotérmica. Ou seja, exotérmica, a reação ela vai liberar mais energia do que absorver. Já quando ela necessita de mais energia do que libera, nós chamamos de reação endotérmica. Alguns tipos de reação química. Podem ser classificadas algumas características que apresentam em comum. As reações como a queima de enxofre com a presença do gás oxigênio, em mais de uma substância origina uma outra única, que é o produto, que se chama de síntese. Então, da mesma forma, como a gente pode observar aqui, da mesma forma que essas substâncias elas podem ser unidas e formar uma nova substância, elas também podem ser decompostas. Elas podem também se separar e formar novas substâncias, como a gente pode observar aqui no peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Quando essa água oxigenada, que é o reagente, ela entra em uma reação química, ela libera água, né, a água líquida, duas moléculas de água, e libera oxigênio, então ela libera dois produtos. Esse tipo de reação em que uma substância se decompõe em duas ou mais substâncias, ela é chamada de reação de decomposição. Esse processo ele é acelerado na presença de luz e de calor. Então, como a gente vê aqui esse exemplo do peróxido de hidrogênio reagindo e se transformando em dois produtos diferentes, né? Água líquida e gás oxigênio, ele se chama reação de decomposição.
porque o peróxido de hidrogênio se decompôs em água e em gás oxigênio. Outra evidência da ocorrência de uma reação química é quando a mistura de duas substâncias líquidas ou aquosas gera um produto sólido, que chama-se de precipitado, ou seja, quando nós unimos duas substâncias líquidas e a sua reação vai ser a produção de um produto da forma sólida. Então, a gente chama isso de precipitado. Por exemplo, a água potável não pode apresentar concentração elevada de íons de chumbo, que é tóxico para os seres humanos. Para saber se uma amostra de água contém íons de chumbo dissolvido, basta adicionar gotas de solução de iodeto de potássio. Então, quando estão fazendo o teste para saber se a água realmente ela é potável, ela pode ser consumida, ver se ela não tem chumbo, então coloca algumas gotas de iodeto de potássio e ela vai reagir. Ou seja, duas formas líquidas, né, que é o iodeto de potássio, que é líquido, na água líquida. Se tiver chumbo presente nessa água, então vai se transformar em uma solução sólida. Se houver chumbo na solução, ocorrerá a precipitação de um produto sólido de coloração amarela, que é o iodeto de chumbo. Alguns materiais estão sujeitos a um tipo de reação em que há troca de elétrons entre os átomos dos reagentes para que ocorra a formação de um novo produto. Como a gente pode ver aí o exemplo do prego de ferro. Quando o prego de ferro ele enferruja, porque o metal ele vai reagir com o gás oxigênio que está presente na atmosfera, ele vai produzir algumas substâncias que vai compor ferrugem. E a gente vai poder observar nesse prego a corrosão, né, do metal, o metal desgastado e também a mudança de cor. O metal vai ficar alaranjado, ou seja, a cor do ferrugem. Então, isso aí é uma reação química entre os materiais que estão presentes no metal com o gás oxigênio. A oxirredução, ela pode acontecer também entre os diferentes materiais constituídos de átomos capazes de doar e de receber elétrons. Então, nesse tipo de reação aí, vai ocorrer uma troca de elétrons e não de energia térmica. Os elétrons é um dos componentes que formam o átomo, né? O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, quando é uma reação química que troca elétrons, vai ocorrer a oxorredução. Quando uma reação de oxidação produz energia em forma de luz e de calor, nós dizemos que ocorreu uma combustão. Esse tipo de reação depende geralmente da presença do gás oxigênio, né? Porque o fogo só se acende se tiver a presença do gás oxigênio, mas ele também pode acontecer com a presença de outras substâncias que têm essa capacidade de receber elétrons. As reações elas são de grande importância, pois podem ser aplicadas com diferentes finalidades, como para aquecer alimentos e para iluminar os ambientes, que é o caso da combustão, né? Nós utilizamos o fogo para aquecer os alimentos, para cozinhar e também para iluminar os ambientes. Materiais que reagem com a presença do gás oxigênio, elas produzem luz ou calor e são chamadas de combustíveis. Então, entendido esse conteúdo, vocês podem repetir esse vídeo, certo? Podem também acompanhar os textos no livro e assim que tiver compreendido o assunto, vocês vão responder a atividade 2 lá no caderno de atividade da Secretaria de Educação. Vocês copiam as questões, né, no caderno e respondem e vão anexar lá no Google Sala de Aula.